Você já viu um zilhão desses. Na verdade, eu posso apostar que você tem inúmeros deles no seu celular neste exato momento. Mas o que você sabe a respeito deles? Afinal, o que são os memes? Onde vivem, como nascem, como se reproduzem? A seguir, A Curiosa História dos Memes. Essa última parte foi um improviso, você usa se quiser, eu não sei quando vem essa vinheta. Beijos, Eric! Não, os memes não começaram com a internet. Na verdade, eles são uma parcela importante de como seres humanos se comunicam uns com os outros há milhares de anos, antes mesmo da invenção da linguagem. Embora não seja fácil identificar o primeiro meme da história, foi o biólogo britânico Richard Dawkins quem introduziu o termo no livro O Gene Egoísta, publicado em 1976. Na obra, Dawkins destaca que as nossas ideias são capazes de se replicar, governadas por uma lógica semelhante à evolução genética. Elas viajam de pessoa para pessoa por meio da imitação e da repetição, quase como se tivessem um poder de contágio. É essa carga de informação que se espalha desordenadamente por uma comunidade de seres humanos que nós chamamos de meme. Memes, tipos de carinha são memes, uns são bons e outros não. Memes, não seja um forever alone. Cola com a galera e canta junto esse refrão. O meme está para a cultura, assim como os genes estão para a vida humana. Eles se replicam através de nós, seres humanos, o meio capaz de copiá-los, modificá-los ou até mesmo combiná-los com outras ideias para criar novos memes. Durante a maior parte da história, os memes tiveram pouco alcance, porque a sua principal forma de transmissão era o que chamamos de boca a boca. Foi só com o tempo que eles conseguiram aderir a substâncias sólidas, como placas de argila, paredes de cavernas e folhas de papel. No último século, esse salto foi ainda maior. Os memes alcançaram as nossas canetas, microfones e discos ópticos. E se espalharam por meio de torres de transmissão e redes digitais. E o que pode ser um meme? Muitas coisas. Pode ser uma história, um som, uma piada, uma habilidade. O meme é uma unidade de cultura. Um instrumento que encurta temas complexos da nossa natureza. Uma ideia que atravessa a consciência pública. Os memes condensam um grande número de conceitos em pequenas porções de conteúdo, que podem ser facilmente difundidas. E exatamente por isso são instrumentos de redução, de síntese dos assuntos que carregam. Isso aqui, por exemplo, é um meme. Isso aqui também. I am your father. Ou ainda isso aqui. A palavra meme foi arrastada para o universo da internet pela primeira vez numa edição da revista Wired, no longínquo ano de 1993. E desde então, a sensação que dá é que uma coisa nasceu para outra. Mas nem sempre os memes foram como são hoje. A maneira como nós recorremos aos memes evoluiu drasticamente conforme fomos amadurecendo junto com a internet. No início dos anos 90, por exemplo, um bebê inofensivo dançando tchá-tchá-tchá era o mais perto de um meme que as pessoas tinham acesso. Aliás, para muita gente, esse aí foi o primeiro meme da história da internet. Mas à medida que saímos da conexão de escada para a DSL, lentamente as coisas também passaram a ficar, digamos, mais sofisticadas. Por exemplo, uma grande evolução no desenvolvimento dos memes foram essas fotos de gatinhos com legendas escritas numa gramática bem peculiar, sempre com a mesma fonte, lançadas pela primeira vez há quase 2 décadas. Esse formato ficou conhecido como lolcats. Outra evolução foram os memes bordões. A imagem é sempre a mesma, mas pode ser usada em inúmeras ocasiões. É o caso do Shut Up and Take My Money, ou da Garota Desastre, ou do mundialmente famoso Facepalm. Isso para não falar das Rage Comics, um fenômeno de massa nascido nos fóruns da 4chan, com dezenas de tirinhas produzidas com desenhos extremamente simples, representando diferentes situações do dia a dia. Com o tempo, não dava mais para jogar o meme para debaixo do tapete da cultura popular.
Na última década, a internet foi tomada por uma febre de fotografias de pessoas, muitas vezes anônimas, repetidamente adaptadas para a criação de novos memes. Os memes, desde então, passaram a ser definidos como um conjunto de vídeos, GIFs e imagens padronizadas que, combinadas com uma ou duas frases curtas, transmitem rapidamente uma ideia ou um sentimento que pode ser aplicado a diferentes situações. O velho meme de Dawkins virou na internet uma peça de mídia que é reaproveitada para fornecer uma expressão cultural, principalmente através do humor. Este aqui, por exemplo, é um meme, esse aqui também, ou ainda esse aqui. Com o tempo, os memes também passaram a assumir um papel de protagonismo no compartilhamento das informações que circulam pela internet. Hoje, eles são capazes, inclusive, de impactar a maneira como a sociedade lida com seus maiores desafios. Essa é a razão por que eles se transformaram num novo gênero da comunicação política. Pode não parecer, mas isso aqui é um meme. Isso aqui também. Ou isso. E até isso aqui. Os memes são uma nova expressão do debate público e geralmente carregam duas características. São uma piada interna e 2, desencadeiam uma reação emocional. E quanto mais forte for a resposta emocional provocada por um meme, maior será o seu poder viral. Há uma porção de memes na guerra travada pela comunicação política moderna, capazes de aglutinar um bocado de conceitos altamente complexos. As guerras de memes que viralizam nas redes sociais, ao contrário do que os estereótipos podem sugerir, não são mais travadas apenas em quartos escuros por adolescentes entediados acima do peso, mas também por governos, partidos políticos, organizações sociais e ativistas profissionais. Há toda uma indústria por trás. No passado, os memes apelavam para os fundamentos da humanidade. Todo mundo se sente meio estranho às vezes. Todo mundo gosta de ver o vídeo de um gatinho agindo de forma meio boba. Mas agora as pessoas exibem memes políticos como gangues lutando por território. E o primeiro problema é quando o meme se torna o principal veículo por onde ideias políticas são transmitidas. Quando tudo é meme. E esse é um risco imenso quando as redes sociais viram a principal fonte de informação das pessoas. Mas esse é só um problema. Há outros. Por exemplo, boa parte dos memes políticos são criados para resumir questões altamente complexas em uma combinação simplória de imagens e mensagens que geralmente servem apenas para engrandecer aqueles que concordam com a posição e provocar aqueles que discordam, com uma alta carga de moralismo. É claro que as simplificações sempre farão parte da vida política. O que não falta é jingle e slogan para mostrar isso. Mas quando nós deixamos de debater com profundidade as questões que realmente importam no país, para dar espaço para uma memificação desses temas, nós corremos o risco de emburrecer e infantilizar o debate público. E as gerações mais jovens, condenadas a passar longas horas do dia rolando feeds nas redes sociais, parecem ter cada vez menos capacidade de atenção para consumir conteúdo político mais elaborado. Aliás, quebrar esse ciclo é parte da nossa aspiração no Spotniks. A memificação do debate público gera incentivos para os políticos se preocuparem mais com as lacradas, imitadas, respostinhas curtas, sarcásticas, agressivas, pensadas para serem compartilhadas em massa nas redes sociais, do que em elucidar grandes questões de interesse público. Além disso, como os memes não dão muito espaço para nuances e complexidades dos temas abordados, também há sempre o risco deles serem mentirosos ou espalharem meias-verdades. E ainda há a polarização. No passado, quando a internet não existia, as propagandas políticas bem-sucedidas eram generalistas, veiculadas no rádio e na TV para alcançar todos os tipos de pessoas. Com os memes, os discursos políticos estão caminhando na direção oposta. Memes são construídos com uma linguagem autorreferencial para atender um público-alvo, indivíduos que habitam uma esfera compartilhada de conhecimento. É por isso que políticos tradicionais, geralmente dos partidos de centro, podem ser ridicularizados e acusados de falta de autenticidade quando se envolvem com os memes.
E é por essa razão que os populistas navegam tão bem nessa nova forma de comunicação política. Na última década, não por acaso, os memes foram o grande trunfo da alt-right, a direita alternativa, que sem dificuldades reconheceu o seu valor na divulgação online das suas ideias, para desenvolver um ecossistema capaz de vencer eleições. É da direita alternativa também aquela máxima de que a esquerda não sabe fazer meme. Um episódio bastante peculiar foi a adoção pelo grupo do personagem Pep the Frog, da série de quadrinhos Boys Club, originalmente sem nenhuma pretensão política, como um símbolo memético, dando a ele uma transformação racista. Pep passou a ser retratado, por exemplo, com um capuz da Ku Klux Klan, ou um capacete da SS, ou ainda sorrindo maliciosamente enquanto as torres gêmeas caem. O sucesso foi absoluto, de forma especial, nos fóruns do 4chan. Isso tudo acontece porque os memes políticos são, por natureza, um instrumento de fortalecimento de comunidades ideológicas, altamente comprometidas em travar guerras culturais. Eles servem para unir pessoas que pensam muito parecido e que não costumam conviver com o contraditório. E isso, claro, gera ainda mais polarização. Muitas vezes, um humor obscuro e subversivo, como é o caso do Pep the Frog, ajuda a remover o estigma de estar associado a uma ideologia odiosa. É uma brincadeira, mas debaixo das camadas do meme, tudo também é muito sério. Aliás, é por isso também que, nos últimos anos, os memes viraram uma arma geopolítica. Considere esse lugar aqui. Essa é a Internet Research Agency, também conhecida como GlavSat. Há anos, este é o centro nervoso de uma operação que controla, a partir de São Petersburgo, na Rússia, inúmeros perfis falsos registrados nas principais redes sociais e fóruns de discussão na internet, com o objetivo de promover os interesses de Moscou na política interna e externa. Ou seja, essa aqui é uma fazenda de trolls. Desse espaço, nos últimos anos, saíram diferentes campanhas de propaganda bem-sucedidas, capazes de alcançar bilhões de seres humanos em inúmeros países, abordando os assuntos mais importantes do momento com muita desinformação e manipulação de massa, das eleições americanas ao Brexit, da pandemia à guerra na Ucrânia. E adivinha só qual é o principal ingrediente usado por esse pessoal? Pois é, o meme. E a Rússia não é um caso isolado. Agências com o mesmo propósito fazem um trabalho muito parecido em países como China, Índia, Israel, Irã, Paquistão e Coreia do Norte. A Ucrânia recorreu aos memes para fortalecer a sua imagem internacional quando foi invadida pelos russos em 2022. Memes foram compartilhados nas páginas oficiais do país. O Ministério das Relações Exteriores justificou a estratégia dessa forma. Pode parecer estranho ter memes durante a guerra, mas em 2022 eles são parte integrante da comunicação. E mesmo uma invasão russa em grande escala não poderia mudar isso. Eles ajudam a moldar e compartilhar narrativas importantes sobre os eventos, elevar o moral e refletir sobre a nova realidade e as experiências que os ucranianos compartilham. Pode não parecer, mas meme é coisa séria. Usado com moderação, pode arrancar boas risadas, ferir o ego de ditadores, botar para pensar, criar um senso de comunidade em grupos devastados pela violência. Usado sem restrição, pode ser tóxico e empobrecer o debate público, exaltando os ânimos de forma totalmente desnecessária, aumentando a desinformação e piorando a qualidade da nossa classe política. No fim, é como gasolina. No tanque de um carro pode nos conduzir maravilhosamente bem pela estrada, mas no Congresso Nacional, na companhia de um isqueiro, pode tacar fogo no país.